Conforme relatos históricos e evidências arqueológicas, as civilizações da Mesopotâmia já estavam presentes no Vale Mesopotâmico por volta de 5000 a.C., migrando de uma região montanhosa ao norte do Mar Cáspio. Entre esses povos, os sumérios se destacam como a primeira civilização a se estabelecer na Baixa Mesopotâmia, mais especificamente na cidade de Suzã, a leste do vale. Nessa localidade, os sumérios desenvolveram uma cultura notável, e suas descobertas serviram como alicerce para várias sociedades da antiguidade. Os sumérios eram habitantes da parte sul da Mesopotâmia, onde sua civilização prosperou aproximadamente entre o quarto e o segundo milênio antes de Cristo. Seu nome está associado à região frequentemente mencionada, embora de forma incorreta, como um país. Importante notar que a Suméria nunca foi uma entidade política unificada, mas sim uma região composta por cidades-estados autônomas, cada uma com seu próprio governante. A Suméria representava a contraparte meridional em relação à região setentrional da Acádia, cujo povo conferiu à Suméria o nome significativo de Terra dos Reis Civilizados. Os sumérios, por sua vez, chamavam sua região simplesmente de A Terra, ou a Terra do Povo de Cabeça Negra. Os sumérios desempenharam um papel fundamental em muitas das inovações, invenções e conceitos fundamentais que perduram até os dias atuais. Eles foram os pioneiros na divisão do tempo, estabelecendo períodos de 12 horas, com horas divididas em 60 minutos e minutos em 60 segundos. Além disso, suas contribuições incluem a criação das primeiras escolas, a versão mais antiga do relato do dilúvio, e outras narrativas bíblicas, a epopeia heróica mais antiga, sistemas de burocracia governamental, arquitetura monumental e técnicas avançadas de irrigação. Após a ascensão dos amorreus na Mesopotâmia e a invasão dos elamitas, a Suméria deixou de existir, sendo lembrada apenas por meio de referências presentes nas obras de escritores antigos, incluindo os escribas que redigiram o livro bíblico de Gênesis. O conhecimento sobre a Suméria permaneceu obscuro até meados do século XIX, quando escavações na Mesopotâmia revelaram sua civilização, destacando suas significativas contribuições para a humanidade. A estrutura social dos sumérios era centrada em grandes cidades-estados como Ur, Kish, Nippur e Uruk, cuidadosamente organizadas em torno das burocracias sacerdotais e dos templos. Essas cidades eram estrategicamente dispostas em relação aos sistemas de irrigação que se beneficiavam dos rios próximos. A organização urbana envolvia um governo autônomo responsável pelo controle populacional, pela exploração dos arredores e por uma identidade cultural compartilhada. Essa configuração caracteriza o conceito de cidade-estado. Os sumérios habilmente tiravam proveito das cheias dos rios, mobilizando grandes contingentes de mão de obra para atividades agropastoris e para a construção de canais de irrigação. Esses canais permitiam a expansão das áreas cultiváveis, resultando em maior produção e riqueza para o rei e sua corte, embora nem todos os cidadãos compartilhassem igualmente desses benefícios. Os sumérios centravam suas atividades principalmente na agricultura e no comércio, características fundamentais de sua civilização. Cada cidade possuía sua divindade específica, resultando nos templos como estruturas predominantes nas cidades-estados conhecidos como zigurates. Os zigurates representavam observatórios astronômicos avançados, equipados com notável precisão para a exploração do céu. A diversidade de cultos relacionados às forças naturais exigia o acompanhamento de suas manifestações, levando sacerdotes e estudiosos a empregarem conhecimentos em astrologia, matemática e arquitetura na construção de templos e palácios. Os zigurates eram construídos com tijolos, apresentando uma configuração em forma de pirâmide. Segundo as crenças sumérias, esses templos serviam de morada para os deuses quando desciam à terra. Por essa razão, o acesso era restrito àqueles que detinham autoridade sobre o povo, evidenciando o caráter teocrático de seu império.
Um documento significativo para a compreensão da civilização suméria é o Estandarte de Ur, datado do 2º milênio antes de Cristo, e atualmente parte do acervo do Museu Britânico em Londres. Descoberto numa tumba real em Ur, no sul do Iraque, este artefato consiste em uma estrutura trapezoidal de madeira, adornada com conchas, fragmentos de lápis-lazuli e pedra calcária vermelha, tudo sobre uma camada de betume. Embora sua função exata seja desconhecida, especula-se que pudesse ser uma espécie de caixa de ressonância para um instrumento musical. O estandarte possui duas faces que apresentam um ciclo narrativo de imagens, abordando dois contextos distintos: guerra e paz. Na representação da guerra, observa-se o retorno triunfante do rei à frente de seu exército, escoltando prisioneiros de guerra acorrentados destinados à escravidão, além de suas carroças e armas que atropelam os corpos dos inimigos derrotados. O rei, retratado em proporções maiores, é acolhido calorosamente por seus súditos e cortesãos. No contexto de paz, a cena se desloca para um festejo triunfal, onde o rei e sua corte banqueteando-se, servidos por escravos, enquanto músicos proporcionam entretenimento. No palácio, súditos conduzem animais e carregam fardos pesados, provavelmente provenientes das colheitas de grãos. A escrita cuneiforme, desenvolvida pelos sumérios, é caracterizada pelo uso de objetos em formato de cunha para produzir inscrições. Trata-se de uma das formas de escrita mais antigas do mundo, surgindo por volta de 3500 a.C., aproximadamente na mesma época que os hieróglifos. Os sumérios empregavam argila como meio de escrita, e quando desejavam que seus registros fossem duradouros, as tabuletas cuneiformes eram assadas em um forno, podendo também ser reutilizadas quando a importância de seus registros não demandava lembrança constante. A escrita cuneiforme era notavelmente complexa, com mais de 2.000 sinais, apresentando considerável dificuldade em sua utilização. Seu propósito primordial residia na contabilidade e administração, tornando mais fácil o registro de propriedades, marcas de posse, cálculos e transações comerciais. Com o decorrer do tempo, a escrita cuneiforme tornou-se cada vez mais difundida, sendo adotada por diversos povos. Houve um período em que todos os estados na Mesopotâmia empregavam esse tipo de escrita para fins de comunicação, trabalho e até mesmo para registrar seus pensamentos. Posteriormente, foi adotada por povos subsequentes, como os acádios, e passou por modificações ao longo do tempo pelas mãos de sucessivas civilizações, incluindo os assírios e os babilônicos. Após uma inundação de grande magnitude na região, 4 cidades-estados emergiram como as mais poderosas: Uruk, Ur e Lagash. Estas cidades então envolveram-se em conflitos visando a hegemonia na região, enfraquecendo-se e tornando-se suscetíveis à invasão dos acádios. A falta de coesão política entre os sumérios manifestou-se nos frequentes conflitos entre as cidades que ocupavam o território. Aproveitando-se das constantes guerras entre as cidades de Lagash e Ur, os semitas estabeleceram-se na Mesopotâmia e desenvolveram uma robusta civilização em torno da cidade de Acade. Os acádios chegaram à Mesopotâmia no período entre 2550 e 2300 a.C., durante o domínio sumério na região. Mais tarde, os acádios conseguiram subjugar todo o território sumério sob o comando do rei Sargão o Grande, dando origem ao Império Acadiano, o primeiro império do mundo.